A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 1 ao 9, sobre a vida de Ezequias, o rei de Judá. Deus ordenou que o profeta Isaías fosse até a casa do rei Ezequias. Sim. E dissesse: ponha a sua casa em ordem, senão você morrerá. Gente, que tremendo. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, que tem comunhão com Deus, obedece a Deus, ou seja, vive em santidade a Deus. A pessoa que obedece a Deus verdadeiramente, ela vive em santidade a Deus. E ela ouve nitidamente a voz de Deus. Amém? E quanto mais ela tem de Deus, mais ela quer. Mais ela quer conhecer a Deus, mais ela quer o obedecer e o amar mesmo, com toda a sinceridade de coração, de todo entendimento e de todo coração. Aleluias. E ali, amados, de imediato, Ezequias estava enfermo, estava doente. Ele virou-se na cama para o lado da parede e fez então uma oração ao Senhor Deus. E ele dizia lá na sua oração que para Deus se lembrar do que ele já fez para Deus. Ali, com o coração perfeito, Deus, ele dizendo a Deus: olha, Senhor, eu fiz isso para o Senhor, as obras que ele já tinha feito para Deus. Amém. Foi então, amados, que Isaías estava no pátio, indo embora. Ele deu meia volta, porque ele ouviu a voz de Deus nitidamente, novamente. Falou: vai até Ezequias e diz que eu ouvi as orações dele e ele não mais morrerá. Amados, Isaías também, hein? Um homem de Deus, completamente temente a Deus e obediente, e ouvia nitidamente a voz de Deus. Ele voltou lá e falou: assim te diz o Senhor. Aleluias. O Senhor Deus ouviu as suas orações e diz que você não mais morrerá. E ainda, amados, Deus diz que daria vitória, iria derrotar todos lá da Síria, que eram os inimigos de Israel. Ia dar vitória para eles. E Ezequias, como rei de Judá, glórias a Deus, ia dar vitória para o povo de Deus. Amados, eu fico imaginando Ezequias, imagina o pavor no coração dele. Fica imaginando aí, uma pessoa chega até você e fala assim: põe sua casa em ordem, senão tu morrerás. E de repente você ora e a Bíblia diz que Ezequias chorou muitíssimo. Mas ele tinha o que falar para Deus, o que ele já tinha feito para Deus, com o coração ali perfeito para Deus. Se Deus, fica imaginando, se Deus falasse isso hoje para nós teremos o que falar para Deus, do que já fizemos para Deus, do que Ele pediu e nós obedecemos, mediante a sua palavra. Eu sei do que eu falaria. Fica aí essa interrogação para você analisar você. Você teria o que falar para Deus? Deus, não faça isso não. Lembra, Senhor, eu ali com toda a verdade de coração perfeito na sua presença, e o Senhor me pediu isso, eu te obedeci, aquilo outro, e Deus mudou, amados, a sentença de morte, o decreto de morte na vida de Ezequias, do rei de Judá. Que Deus tremendo, que Deus perfeito.
Porque Ezequias chorou ali na verdade do coração e falou o que ele já tinha feito. E Deus ali disse que ele não ia mais morrer, curou a enfermidade e ainda dando a vitória aos seus inimigos. Porque Deus é aquele que começou a boa obra e é fiel para cumprir até o fim. Mas infelizmente, no meio do caminho, nós temos sim, muitas vezes, obstáculos, problemas. Muitas vezes nós planejamos algo e não acontece de acordo com no qual planejamos. E aí? Aí a gente joga tudo pro alto? E aí nós vamos abandonar? Não, amados. Que verdadeiramente a gente venha se posicionar. Porque nesse mundo se pregam para você que se você verdadeiramente tiver um posicionamento com Jesus, obedecer aqui, ó, a sua palavra, que é viva e eficaz, ai, não vai mais acontecer nenhum mal, nem com você, nem com a sua família. Vai ser tudo perfeito, vai dar tudo certo. Mentira! Não é só bênçãos. Eu e você, todos nós obedecendo Jesus. Não, é mentira. Não vai dar tudo certo. Não vai ser tudo um mar de rosas, não. Nós vamos passar por tempestades, por lutas, aflições. Sim. Jesus deixou bem claro na sua palavra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Com Jesus a gente vence, amados. Com Jesus a gente vence enfermidades, problemas em todas as áreas, financeiro, familiar, casamento, com filhos, com o esposo, com a esposa, com pais, com irmãos, nós vencemos. Com amizades, com Jesus nós vencemos qualquer aflições. Mesmo muitas vezes também não saindo como a gente esperava, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo Deus recolhendo pessoas que a gente ama e tendo que passar por luto, aquela dor de um ente que a gente ama tanto, mas com Jesus, Ele nos faz superar. Jesus Cristo, amados, é o encaixe certinho para todo esse vazio, toda essa esperança, toda essa dependência que muitas vezes colocamos em outras pessoas, muitas vezes colocamos no dinheiro. Ah, se eu tivesse dinheiro eu não estaria triste. Ah, também é fulano lá, fulana lá, porque tem grana, né? Vive feliz. Mentira. Se não tem Jesus, tem vazio, tem aflições e acabam morrendo nessas aflições. E o pior de tudo, sem Jesus, sem ir para o céu. Engana, amados, fantasia é este mundo. É o que dizem, que falam, um monte de coisa que não tem nada a ver. Não tem raiz profunda em Deus Pai Todo-Poderoso. E eu e você, obedecendo a Deus todos os dias, bem posicionados com Deus, Ele nos faz superar muitas coisas, muitos problemas. O Senhor desfaz muitos nós embaraços sobre todas as áreas de nossas vidas. Amém? Viver com Jesus é ter paz, mesmo em meio a guerras. Jesus nos dá paz, essa paz que nada nem ninguém nos dá, que excede todo entendimento. Só Deus nos dá, não são bebidas. Ah, vamos fazer um happy hour, depois volta para casa e lá, tudo igual. Não é sair com pessoas,
ter um namorado, ter uma namorada, um noivo, uma noiva, um esposo, uma esposa, ter filhos. Se não tiver Jesus, o vazio sempre vai acompanhar. E muitas vezes uma vida sem sentido. Por que eu estou vivendo? Onde eu quero chegar? Mas Jesus nos mostra. O Senhor Jesus é a saída. Deixe o Senhor Jesus tomar conta da sua vida. Entregue a sua vida para Jesus. Confia nele, do mais ele fará. Aí entregou. Aí o primeiro vento que Jesus nos prova ali, já desce do barco, já ainda sai xingando e murmurando. Não. Que eu e você venhamos permanecer bem posicionados com o Senhor Jesus Cristo até os nossos últimos dias de vida. Amém? Porque nada se compara com o que há de vir. A vida eterna, o céu, o reino de Deus. Amém? No céu também. Aleluia. A paz.